De volta aqui com o nosso Economia e agora no canal 527 Claro HD 9 Claro Analógico e também para todo mundo no youtube.com/canal Viver Brasil. É bom demais ter você nos acompanhando. Estou recebendo hoje aqui jornalista Ailton do Vale, que atualmente está na Rádio Itatiaia, o Thiago Kempen, que é empresário, ele que é um multiempresário, aí está com vários empreendimentos e como ele já disse aqui, né, ele está sempre fazendo um projeto novo e quando tem um projeto novo, você está começando tudo de novo. E quando a gente está começando tudo de novo, um novo projeto, o que será que faz com que os empresários se percam nas finanças? Eu separei um vídeo também do Sebrae Minas que traz uma fala do Gustavo Cerbasi, que é ótimo educador financeiro, e ele explica um pouco sobre a inteligência financeira, mais especificamente sobre os principais erros que os empreendedores cometem no que diz respeito às finanças. Vamos acompanhar. Em primeiro lugar, com falhas no planejamento, faltou ao empreendedor, por exemplo, riscar um papel de pão, numa lousa, num quadro, uma simulação do que seria a vida dessa empresa nos primeiros 6 ou 12 meses. Uma simulação que mostrasse o quanto vender, para quem vender, onde colocar os estoques, matérias-primas, para dar uma noção da organização necessária, porque muitas empresas acabam sendo sufocadas no começo da sua atividade porque por falhas no conhecimento, por um aprendizado que é normal na atividade, vai se descobrir, às vezes no momento crucial, no momento da entrega de um produto, que essa empresa não está preparada, não tem certificações, não tem a capacidade fiscal, né, o registro adequado na prefeitura, por exemplo, para desempenhar uma atividade. E isso faz com que se perca negócios. Então, o planejamento é você simular a sua empresa, ter esse tempo, ter esse trabalho para entender como vai estar sua vida ou a vida da empresa daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, para identificar justamente num cenário otimista, num cenário pessimista, quais seriam os extremos de necessidades que eu tenho, de recursos, de espaço, de pessoas, de divulgação, de publicidade. Então, esse seria o primeiro erro. Um segundo grande erro, normalmente tem a ver com superdimensionamento. É um empreendedor que, ao pesquisar maquinário, veículos, espaço, acaba entendendo que um veículo melhor é mais eficiente, que um espaço maior com o crescer da empresa será mais adequado. Um maquinário mais eficiente, mais produtivo seria o ideal. Só que tudo que é mais eficiente custa mais caro. E às vezes no começo da vida de uma empresa, justamente aquele capital que eu tenho que investir no equipamento, no financiamento, vai fazer falta no giro da empresa. Então é melhor eu começar menor, menos eficiente, às vezes não ter um recurso próprio, ter um equipamento alugado, por exemplo, arrendar um espaço e testar o mercado para ver se eu estou no caminho certo, às vezes até tendo a liberdade de voltar atrás, cancelando um contrato de aluguel, do que imobilizar capital e no meio do caminho perceber que eu não terei demanda para aquele capital. Então o superdimensionamento acaba fazendo com que falte o tão necessário capital de giro nas empresas. E apontaria no terceiro erro, que o empreendedor brasileiro tem dificuldades de diferenciar as diferentes modalidades de crédito. Ele confunde financiamento com empréstimo. Ele tende a comprar o seu imobilizado, o seu equipamento, a infraestrutura do seu negócio com recursos próprios e depois, quando falta dinheiro, pedir empréstimo para pagar salário, para pagar impostos, para pagar energia, quando o ideal seria justamente eu financiar aquilo que pode ser oferecido como garantia, que barateia o financiamento, separando o meu dinheiro para, no segundo momento, no uso desse equipamento financiado, eu poder ter de onde tirar o meu capital de giro. Então há uma inversão que acaba sufocando muitas empresas também, que é o uso do recurso próprio para equipamentos que são financiáveis de forma mais barata, para depois contar com empréstimo que é mais caro. Na prática, o empreendedor está fugindo de dívidas, mas essas dívidas seriam saudáveis, a gente chamaria de alavancagem, de uso inteligente do crédito, quando bem negociadas, quando demonstrado para o sistema financeiro que eu tenho recursos para lidar com os imprevistos daqui a alguns meses. Ô, Thiago, a gente vê aí o Cerbasi falando, né, sobre essa questão da financeira e tudo mais. Imagino que, de alguma forma, a gente começa a pensar em empreender e logo tem a questão financeira. E ele fala de uma das questões, né, Ailton, também, você tem uma história muito parecida, você vai dividir com a gente, mas começando com o Thiago, você teve problemas financeiros já na sua jornada empreendedora, né, Thiago? Você me contou que passou aí uma pandemia de 4 meses de bastante perrengue, né? A análise financeira, se não tivesse bem feita, talvez tivesse quebrado, né? Exatamente, né? Uma das principais características do empreendedor é a parte de planejamento, né? A gente tem que saber se planejar.
Então, antes de começar qualquer projeto, o ideal é que você faça o que o Gustavo falou ali mesmo, né? Nem que seja numa folha de pão, você fazer um planejamento de, olha, se eu é um produto, por exemplo, se eu vender X produtos por esse preço, quanto eu consigo de faturamento? E quanto isso vai me custar para produzir isso? Só para você ter uma ideia, esse superdimensionamento, esse otimismo que o brasileiro tem na hora de empreender, ele pode ser um risco. Por que pode ser um risco? Se você não consegue dimensionar da forma correta como as coisas vão acontecer, você acaba gastando todas as suas fichas no começo e aí lá no finalzinho você não tem ficha suficiente, precisa recorrer a um empréstimo, alguma coisa do tipo, né? Então, o planejamento é muito importante. A prova disso é que no ano passado, pandemia, né, 2021, chegou março, a gente estava com 17 contratos fechados, entrou a pandemia, todos eles foram cancelados porque era trabalho 100% presencial. A gente ficou 4 meses sem ganhar um centavo, com zero de faturamento, né? Se não fosse o capital de giro que a gente tem na nossa empresa, a gente não teria conseguido sobreviver a isso. E se não fosse o planejamento, porque a gente planejou também, né? A gente entendeu qual era o momento que estava acontecendo de pandemia, sabia que não ia conseguir sair daquele momento da mesma forma que entrou e pivotou o nosso modelo de negócios. O que é pivotar o modelo de negócios, né? A gente trabalha de uma forma determinada e depois a gente mudou completamente o formato de funcionamento daquela empresa para poder atender e funcionar de outra forma, né? A gente era 100% presencial, se tornou 100% online. Então, hoje, por exemplo, o que a gente fazia antigamente, 4 atendimentos por mês, porque era um cliente por semana, hoje a gente tem aí 35 clientes ativos o tempo todo. Então, a gente deu uma escala muito grande só para o serviço de consultoria, fora os outros serviços de educação e tudo mais, né? Então, essa parte de gestão eu gosto muito de falar, até porque a nossa empresa de educação é focada em gestão para profissionais da odontologia. Por quê, Fabiano? Olha que interessante, por exemplo, né? Um dentista, ele entra na faculdade, faz 5 anos de faculdade, e assim que ele se forma, assim que ele sai da faculdade, um dos primeiros desafios que ele tem é abrir uma empresa, abrir seu consultório, abrir sua clínica, e na maioria das vezes ele não teve nenhuma aula de gestão e nem contratou um profissional ao lado. Então a gente fala muito que, assim como quando você vai construir uma casa, quando você vai reformar um apartamento, você contrata um arquiteto, contrata um engenheiro, é muito importante que você tenha uma busca de informações, tanto por pessoas que já estão naquele setor, quanto com profissionais que podem te ajudar nesse planejamento e nessa organização da empresa. A gente sempre fala que é muito melhor no começo da empresa você contratar profissionais sênior e atrair eles ali como uma sociedade, alguma coisa do tipo, do que contratar profissionais júnior que são baratinhos para começar, mas eles não têm conhecimento nenhum, por exemplo, né? Então tem vários probleminhas que podem acontecer e trazer um déficit financeiro muito grande. Um outro que acontece, que não é muito comentado, por exemplo, Fabiano, é o efeito tesoura. É quando aquele empresário ele deu tão certo no projeto dele, mas tão certo, que ele vendeu muito. Só que quando ele vende muito, para você poder entregar aqueles produtos, por exemplo, você precisa comprar, precisa repor estoque. E às vezes foi parcelado em 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, você ainda não tem caixa na empresa para aquilo. Então, por incrível que pareça, existem empresas que fecham porque venderam demais. Que curioso, hein? Curioso. A pessoa não se preparou. E o Ailton tem uma história sensacional, né? Porque você tinha um nicho de mercado, uma revista de MMA que foi bastante lida em Belo Horizonte, no auge desse esporte. Há controvérsia sobre essa questão, mas não vou entrar no detalhe. Mas é um esporte, o MMA. E, de repente, porque tem muita gente que... Tem que explicar isso aqui. Tem muita gente que acha que não é esporte. Mas é esporte. O MMA, você tinha uma revista, estava muito bem, você tinha anunciantes, mas tinha um probleminha no meio do caminho, né? Exatamente. É muito interessante toda essa questão, porque na minha primeira oportunidade, enquanto empreendedor, foi justamente essa. Eu criei uma revista, uma editora, eu me enquadro naquele caso de super otimismo. Eu tinha ali um capital necessário para abrir a empresa, gastei além da conta, porque já imaginei que deveria de cara ter a melhor qualidade, os melhores talentos ali naquela empresa, e não me dei conta de que seria mais positivo começar pequeno, construindo degrau a degrau, para que assim eu pudesse consolidar a empresa. E aí tem um grande problema no caminho. Você também, o empreendedor, ele precisa ter muita consciência e planejamento também para saber quem está a seu lado, quem é seu sócio. Porque muitas vezes você chama ali um sócio que você acredita ter todas aquelas qualidades e competências,
mas você também precisa fazer uma análise e checar, inclusive, todas as qualidades daquela pessoa, que se ela realmente também é uma pessoa idônea, uma pessoa que vai trazer para aquele negócio, digamos assim, uma ética, porque no meu caso não foi o que aconteceu. Eu tive um problema com um sócio que quebrou a empresa. Complicado, Thiago. E problemas com sócios, você que está aí sempre nos eventos do Sebrae e tal, problemas com sócios deve ser assim, tipo divórcio entre casais, assim, é a mesma coisa, porque aí você cria toda uma ruptura, né? Quando você tem um divórcio, você tem um filho, você tem ali um patrimônio a ser dividido com o filho. Quando você tem um sócio, você tem um outro patrimônio, só que esse patrimônio é material, né? Exatamente. Uma sociedade é um casamento, a gente tem que entender isso. Então, antes de casar, a gente tem que ficar, tem que namorar, entender como é que é o parceiro e depois casar. E assim como o casamento, existe um contrato ali, né, perante um juiz. No caso, a gente é com a junta comercial mesmo, né? Você vai fazer um contrato social. Só que a grande realidade é que só o contrato social não é o suficiente. A gente tem que entender, né, que o direito ele fala muito bem isso. O contrato não é para quando as coisas estão dando certo. O contrato é para quando as coisas dão errado, né? E a gente tem muito aquela questão de pisar em ovos no comecinho da relação, porque não quer expulsar o possível sócio, alguma coisa do tipo. Mas é muito importante levantar quais são os piores pontos possíveis, o que pode acontecer de errado naquele momento ali, e definir tudo muito bem em um contrato de acordo de cotistas, né? Você faz ali um contrato social, depois define que os pormenores vão ser definidos em um acordo de cotistas, assina aquilo ali, aí você tem uma garantia muito maior, né? A gente não consegue fazer esse acordo de cotistas no casamento, mas é muito parecido com aquela questão de divisão universal de bens, por exemplo. Esse acordo de cotistas ele é muito importante, tem que ser definido antes da empresa ser registrada mesmo, até o CNPJ de preferência ali, porque ele que vai dizer como tudo vai acontecer na sociedade. Se um sócio sair, se um sócio morrer, por exemplo, entram os filhos, entra a esposa ali para poder ser board, né, ser diretor dentro da empresa, ou ele só vai ter direito à parte dele. Se eu for vender, em que forma que eu vendo? Eu posso vender para um concorrente, eu não posso vender para um concorrente? Se eu sair da empresa, eu posso abrir uma empresa que é concorrente dessa empresa que a gente abriu junto, ou eu não posso abrir durante 3 anos, por exemplo, né? Então, esse acordo de cotistas ele é fundamental e a gente tem que entender que o casamento ele tem que ter um namoro antes mesmo, não dá para sair correndo. Pois é, se todo mundo fizesse essa análise direitinho, por isso tem um plano de negócio, que é já um outro assunto para a gente tratar aqui. Se você fizer o plano de negócio direitinho, a pessoa vai dedicar ali, não vai ter esse casamento, no caso, o casamento com a empresa, né? O casamento também com o cônjuge também pode ser que não aconteça se fizer uma análise bem elaborada. Ô, gente, o programa acabou. Eu te quero agradecer demais a presença de vocês. Eu quero uma palavra. O que define o empreendedorismo para você? Luta, batalha. Você, Thiago? Persistência. Luta, batalha, persistência. E o nosso Economia Agora vai ficando por aqui. Foi bom demais falar sobre empreendedorismo. A gente volta no próximo episódio. Valeu!